Boa tarde a todos. Vamos a uma aula agora de Gestão em Agricultura, para o terceiro ano, primeira aula. Então, vamos retomar alguns conteúdos, né, que vocês já viram e iniciar uma nova jornada nessa disciplina. Então, gente, nessa aula a gente vai retomar alguns conteúdos que vocês já viram, né, do curso, que vocês estão nessa jornada desde o primeiro ano, então está no terceiro ano do ensino médio, nesse curso técnico de agronegócio, junto com a grade do ensino médio básico de vocês. Então, vamos relembrar a origem dessa palavra agricultura, né? Então, a palavra agricultura é uma palavra do latim, e ela significa a arte de cultivar as terras, né? O cultivo da terra, o cultivo da lavoura, as culturas que vocês plantam. Então, é esse processo que vocês trabalham a terra e alguma espécie de planta, né? Então, a agricultura é uma atividade, uma das mais antigas que vocês já viram, né, na jornada de vocês. Antes da agricultura, como é que viviam os povos? Os povos eram nômades. As pessoas ficavam migrando de um lugar para outro em busca de alimento, na caça. E a agricultura fez com que as primeiras comunidades surgissem. Então, quando o homem começou a cultivar os grãos, ele se fixou em um local, né? Então, começou a formar as cidades, começou a produzir seu próprio alimento, né? E isso fez com que formassem, hoje, o modelo que temos, né, de sociedade, de agrupamento de sociedade. Então, a agricultura evoluiu muito para hoje o que nós temos, né? A gente aprendeu irrigação, a drenagem, né? A gente aprendeu como é que aduba o solo, a utilização de fertilizantes, a manipulação genética que temos hoje, e o sistema de armazenamento, que melhorou muito dos alimentos, né, para não estragar. E é o que temos hoje, né, nesse processo aí do agronegócio. Então, o que é esse agronegócio que a gente tem hoje, né? O agronegócio é o conjunto de todas essas operações e transações que são envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários até a produção das unidades agropecuárias, né? Tem a fase de processamento, a distribuição e o consumo, né? Que pode ser in natura, como hortaliças, vegetais, e industrializados, como embutidos, né? E outros processos. Então, todas essas atividades econômicas, né? Desde a produção de insumos até a distribuição, né? Para o mercado consumidor, eles participaram, né, desse processo. Então, como é que esse processo do agronegócio é? O que é que nós temos, né? Nós temos essa divisão antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, nessa cadeia produtiva do agronegócio. Então, o que é que a gente tem antes da porteira? A gente tem os defensivos que a gente utiliza, né? Os fertilizantes, as sementes para produzir o alimento, os combustíveis, as máquinas para adubar, né, para arar a terra, usamos motores, tratores. E, com relação à pecuária, o que nós temos? Utilizamos rações, vacinas também nos animais, né, porque eles também fazem parte da cadeia produtiva do agronegócio, então eles precisam também passar por esse processo de alimento, eles se alimentam das forrageiras, das plantas, e somente os herbívoros, né? E participa desse processo também antes da porteira, né? Dentro da porteira, o que é em si, a gente produz, né, esse alimento. Então, no caso da pecuária, você tem os bovinos, que tem a produção de carne, produção de leite, os suínos, produção de carne, as aves, produção de ovos, produção a carne do frango, né? Na produção vegetais, você tem as culturas anuais, né? Você tem o que? A soja, o milho, o feijão, o arroz, né? As culturas perenes, né? Que a gente tem o que é as frutas, né? Laranja, banana, o café, a erva mate, né? Que
daqui do Paraná. Temos também a floricultura, né, a produção das flores, né, ornamentais que a gente utiliza, né? A horticultura, né, toda a parte de horta, de produção de cenoura, batata e outras hortaliças da terra. E a silvicultura, que é a produção assim, de madeira, de papel, né, que a gente utiliza principalmente o eucalipto, né? E a extração vegetal também é uma área também que está dentro da porteira da cadeia produtiva do agronegócio, que está relacionada também à utilização de cada parte da planta, né? Que a gente utiliza folhas, raízes, sementes, que muitas empresas de farmacêuticas e de cosméticos utilizam para a produção de perfumes, de produtos, né, de beleza que temos hoje. Então, tudo isso é produzido dentro da porteira. E depois da porteira, depois que produziu, depois que preparou, produziu, a gente vai agora processar, distribuir esse alimento e ir para o consumidor final. Então, no processamento, você tem a produção de alimentos, né? Tem as bebidas, né? Leite, os embutidos, presunto, né? A partir do animal. O vestuário, né? Que também contribui na pecuária, para roupas, calçados, né? Madeira, papel, celulose, aí a parte da silvicultura. E os biocombustíveis, né? Que é uma área muito atual hoje, que muito dessas plantas têm sido utilizadas para a produção de biocombustíveis. E, na distribuição, você tem o atacado e o varejo, né? A importação. Você vai importar, esses alimentos vão ser para o mercado consumidor no país, ou você vai exportar para outros países, né? Aí você tem que ver toda essa logística, né? Como é que você vai distribuir? Se for dentro do país, a gente vai de rodovia? Vão os caminhões, que são as ferrovias, né? Que hoje já é uma distribuição bem menor, né? Já teve uma distribuição maior em tempos passados. Hidrovias, principalmente para exportação, né? É muito hidroviário, né? Que vai pelos grandes navios, né? Aeroviários, alguns também vão pelos aeroportos, né? E outros meios próprios, né? E postais. E quem são esses consumidores, né? Quem vai consumir todos esses alimentos que foi produzido nessa cadeia do agronegócio? São os supermercados, né, as lojas, restaurantes, né, que consomem esses alimentos, padarias, bares, feiras, hotéis também que consomem. E aí que todos nós conseguimos, né, acessar como consumidor final essa cadeia. Então, vocês estão vendo aqui algumas figuras, aqui, né, de alguns exemplos, antes da porteira, de alguns locais. Né? Você vê aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, microscópios, frascos, é a parte de laboratório. Né? Então, antes da porteira, também tem essa contribuição do laboratório, né, da biotecnologia, para fazer melhoramento genético, melhoramento de sementes. Né? Vocês têm também aí, ó, um banco, né? Todo produtor precisa também de um crédito crédito agrícola para conseguir produzir, né, o seu alimento, o seu objetivo na agricultura. Então, às vezes o investimento é muito alto e precisa desse crédito agrícola, né? E temos também aqui alguns tratores, que é essa parte inicial, né, dos defensivos. A gente monitora também o clima, né, as condições de solo. Tudo isso é antes da porteira. Tudo isso é antes da produção. A gente faz todo esse processo para, quando produzir, a gente conseguir consolidar para, no final, conseguir um produto de qualidade. E, dentro da porteira, você tem aqui os tratores trabalhando, né, para trabalhar na terra. Temos também a pecuária, os animais aí, todos relacionados à produção de alimentos. E a silvicultura, né, produção de madeira, papel. E depois da porteira, o que é que nós temos? Temos as grandes agroindústrias, né, que produzem esses alimentos processados. Né? Temos também a logística de transporte, aqui o hidroviário. Temos, né, as cooperativas também, que ajudam bastante, né,
dos pequenos produtores a se unirem e formarem uma grande produção, né? E o consumidor final, que somos praticamente nós, né, nos mercados, que vamos nos mercados, nas lojas, vamos aos postos de gasolina, os combustíveis, né? Então, tudo isso, todo esse processo faz parte da cadeia do agronegócio. Então, vocês vendo que o agronegócio, né, são todas essas operações, né, envolvidas na fabricação dos insumos agropecuários, né, essas operações de produção, né, até processar esse alimento e distribuir o consumo desses produtos, né, in natura, né, e os industrializados. O que vocês pensam, assim? Qual é o papel de vocês, assim, como técnicos agropecuários, frente a essas produções agrícolas no Paraná, na sua região? Alguém gostaria de contribuir, dar suas atuações? Algum de vocês já trabalha, já faz estágio em algum lugar, como técnico, em algum lugar, alguma empresa rural? Podem escrever no chat, se vocês tiverem acesso. Quem tiver... Alguém já faz estágio? Já faz? Acho que não, né? Tá. Na próxima vez, quando eu ouvir o áudio de vocês, eu vou conseguir conversar um pouco mais. Então, vamos seguindo. Então, uma das características, né, do agronegócio é a gente saber agir estrategicamente, né? Então, a gente tem que saber gerir todo esse processo, desde antes da porteira até depois da porteira. Então, todo esse processo tem toda uma equipe que trabalha, né? Todos os profissionais envolvidos têm que estar pensando no que quer entregar no final. Porque antes da porteira, quando a gente está melhorando geneticamente sementes, né? A questão dos fertilizantes, a gente quer melhorar. A gente quer melhorar a genética dos animais também, né? Então, a gente tem que estar pensando o que a gente quer no final. A gente quer o quê? Produzir o quê? Carne de qualidade, leite de qualidade, as nossas hortaliças de qualidade, né? Então, a gente tem que gerir desde o início, antes da porteira, para depois da porteira a gente poder entregar isso para o nosso consumidor final, né? Então, e precisa gerenciar o ciclo dessa produção agrícola. Então, esse processo passa do ciclo produtivo, como um todo. Então, vamos relembrar, né? Vocês já viram, mas vamos relembrar. Então, para gerenciar esse ciclo, é importante reduzir o custo. Então, hoje, no mercado capitalista que temos, né, no agronegócio, então a gente tem que pensar também, eu vou ter lucro, quanto é que eu vou... a gente vai ter que saber os custos que a gente está tendo para implementar e o custo que a gente vai vender, né? Eu vou vender, eu vou implementar, vou gastar tantos reais. E, no final, por quanto que eu quero vender? Qual a minha porcentagem de lucro? Então, a gente tem que pensar também no lucro, quando a gente vai produzir, né? E otimizar a eficiência do processo, o máximo que a gente for poder fazer, para alavancar a produtividade, né? E, então, temos esses processos aqui, que vai tornar essa agricultura mais inteligente e mais rentável economicamente. Primeiro, se planeja todo o processo, como é que a gente vai produzir, quanto, para quem, né? E aí a gente vai comprar os insumos, né? Semente, né? Vamos comprar umas sementes, qual vai ser o adubo, o fertilizante que eu vou usar algum defensivo, a região que eu estou, qual o tipo de pragas que tem. Então, todos esses cuidados, vocês têm que ter cuidados, tem que ter na compra de insumos. E aí, vocês, com essa compra de insumos e todo o planejamento que vocês fizeram, vocês vão preparar o solo. E essa questão da compra de insumos e o preparo do solo é uma questão contínua. Continuamente, vocês vão estar sabendo das necessidades e adquirindo insumos e melhorando o processo de produção de vocês. Aí vocês vão adubar, semear, manejar a terra e, no fim, teremos a colheita.
Então, a agricultura, o agronegócio está na moda, né? Muita gente fala de muitas coisas que ainda vão acontecer com relação à agricultura, né? Tem muito, o mercado consumidor está cada dia mais exigente do que eles querem que o agronegócio entregue, né? Então, numa visão, estamos aqui em 2026 para 2030. O que é que vocês ouvem assim? O que é que pode acontecer com o futuro da agricultura brasileira, né? Então, qual é a visão do futuro que a gente precisa ter para a gente estar antenado com o que a gente entregar o que o consumidor quer, né? As exigências que eles têm com relação ao produto que estamos produzindo, né? Então, tem algumas mega tendências que têm sido discutidas mundialmente, né, que se relacionam muito com o agronegócio. Então, vocês podem citar algumas aí no chat? Alguém pode me citar alguma coisa assim? Alguma coisa que você ouve muito no agronegócio, assim, né? O que é que se fala hoje? O que é que o consumidor final... O que é que vocês querem quando vocês vão comprar algo no mercado? Como é que vocês querem que seja o produto? Tem a qualidade. E o que mais que eles têm que ter, né? Várias especificações. Tem que ser livre de quê? Tá. Vamos mostrar aqui para vocês algumas tendências do agronegócio, já que eu não consigo ouvir vocês. Então, essas mega tendências do agro, elas são receptivas às inovações, porque o mundo não para. A agricultura evoluiu e o mundo também não parou. Está sempre evoluindo, está sempre inovando. E o que é que o agronegócio precisa fazer, gente? Está também posicionado para contribuir e enfrentar esses riscos e desafios que o mundo tem nos colocado, com estratégias, tanto para o mercado nacional, que a gente vai entregar aqui no próprio país, quanto para os globais. Porque muitos dos produtos produzidos no agronegócio vão para o mercado internacional, vão para muitos países. Então, a gente precisa enfrentar todos esses desafios que eles têm para a gente. Então, esses terão impactos na redução, né, da pobreza e da fome. Porque a agricultura, na sua conjuntura geral, ela é uma área que o produto final vai produzir um alimento para as populações. Então, a agricultura ela tem esse objetivo de, no final, o alimento para todos. Esse é o objetivo final, né? Que todos tenham acesso ao alimento, todos se alimentem. Então, a gente tem que pensar também em ampliar essa estabilidade política e o bem-estar social, né? Porque a agricultura também é o pensar social sobre o mundo, a sociedade em si. Então, vamos falar sobre algumas dessas mega tendências? Uma das primeiras, sustentabilidade. Vocês devem ter ouvido muito sobre isso, né? Porque a gente tem que hoje pensar, produzir, pensando nas nossas gerações futuras, os nossos filhos, netos, nas gerações que vêm depois de nós. Então, a gente tem que produzir com responsabilidade. Tem que respeitar o meio ambiente. Tem que produzir, sim, mas tem que também preservar. Produzir sem responsabilidade, a gente vai acabar não gerando, dificultando o acesso ao alimento das nossas gerações futuras. Então, a gente tem que ser sustentável, temos que ter responsabilidade com o que estamos fazendo, né? Outra coisa que tem mudado muito, a adaptação à mudança do clima. Vocês têm ouvido muito falar de aquecimento global, de todas essas mudanças climáticas que a gente tem, né? Então, pensando nisso, a nossa produção tem que considerar o solo, o clima, as chuvas, o sol,
dentro da perspectiva das condições que a gente está plantando, das sementes, estão resistentes, qual a resiliência deles nesse processo, né? Então, e também, a nível de solo, pensar em método de conservar, né, no plantio e saber respeitar o ciclo do solo. Outra área muito falada também, né, atualmente, é do agrodigital, né? A agricultura hoje não está mais... a gente não está mais pensando no que a gente não sabe, a gente não tem... não sabe o que vai acontecer, se vai chover amanhã, se não vai, qual o período que vai ter estiagem e tudo. A gente já sabe. A gente já faz monitoramento de clima, de tempo, de período de chuvas. E tudo isso faz com que a gente tome decisões em relação à nossa plantação, né? A gente tem sensores, né, satélites, né, drones, que a gente utiliza também no plantio agrícola, né? E esses dados, né, são dados que a gente recebe em tempo real. São dados que a gente recebe, e a gente já pode tomar decisões estratégicas a partir dali. E aí, a partir disso, a gente vai otimizando os insumos que a gente vai utilizar, né? Sabendo o momento do plantio, colheita, o crescimento da planta. Então, esse digital, que tem vindo junto com esse mundo globalizado que temos, nos ajuda a tomar essas decisões, né? Outra situação que ajudou muito no campo é a intensificação tecnológica e a concentração da produção, né? Então, o Brasil ainda é um país muito expansionista. A gente tem uma grande quantidade de terras, né? Mas cada dia menos. A gente precisa aprender a saber produzir mais em menos espaço de tempo. Então, menos espaço, porque essa cultura extensionista, se a gente souber reduzir, a gente consegue produzir mais coisas dentro do espaço extensionista que temos. Então, essa intensificação tecnológica nos ajuda a produzir e a concentrar a produção, né? Que vem junto com o quê? Com toda a inovação tecnológica que a gente utiliza no campo, né? De tratores, dessas partes tecnológicas que a gente utiliza para a drenagem também, né? Para facilitar a produção, facilitar a colheita, aumentar a produtividade. Vamos ver mais algumas megatendências. Algumas outras megatendências, algumas transformações rápidas no consumo e agregação de valor. Então, gente, hoje, a gente vai no mercado e a gente quer, sim, ter alimentos bons. A gente quer pegar um alimento na prateleira e dizer, poxa, esse alimento... eu quero que as empresas que produziram garantam que ele é bom. Garantam que eles não tenham muitos químicos, né? Que não utilizem muitos pesticidas, agrotóxicos, né? Porque esses agrotóxicos, em quantidade exacerbada, pode causar um dano ao organismo de uma pessoa, né? E dos animais também. Então, quando a gente vai no mercado, né, como consumidores, a gente quer, sim, que esses produtos tenham um maior valor agregado. A gente gosta hoje muito, a gente fala muito do orgânico, porque o orgânico ele tem esse cuidado de usar menos químicos, menos defensivos, né? Por isso que hoje tem-se muito a cultura das cooperativas de ter essa união de pequenos produtores, porque sabe que eles, cuidando da terra, eles vão poder ter um cuidado maior e trazer algo orgânico, sem utilizar muitos químicos, muitos produtos químicos, né? E esses produtos também têm que ter uma rastreabilidade, né? Então, na pecuária, a gente utiliza muito essa questão da rastreabilidade. Desde que o bezerro nasce, a gente tem esse cuidado de rastrear a alimentação,
vacinas, o que come, né, com todos os processos dele, até quando ele cresce, né, passa a questão do boi e vai para o abate, a gente rastreou desde o início, de todos os alimentos, de todos os medicamentos que precisamos dar, probióticos, para eles crescerem saudáveis, né? E trazer essa qualidade de carne para o mercado consumidor. E, não menos importante, hoje a gente vai ao mercado e quer, sim, que alguns produtos que a gente vai consumir sejam sustentáveis. Que saibam que as empresas cuidaram da produção e cuidaram da natureza também, do meio ambiente, né? Outra mega tendência dentro dessa questão é a biorrevolução. Essa genética hoje, que a gente tem uma genética forte, né, de biofertilizantes, para o quê? Para aumentar a produtividade, para melhorar essa resistência a pragas, né, na produção agrícola. E essa questão da biorrevolução também está na genética dos animais, né, tanto das plantas quanto dos animais, para a gente poder melhorar cada dia mais a qualidade deles, né, a genética deles, para eles serem resistentes também algumas pragas e algumas relações, né, eles serem mais resistentes a algumas mudanças climáticas que eles terão que enfrentar, certo? Outra mega tendência que a gente pode citar aqui também é a integração do conhecimento e da tecnologia, né? Hoje, desde o início, do antes da porteira até pós-porteira, né, a gente precisa estar controlando esses dados, né? Todos os dados que a gente tem, desde a produtividade até quando a gente entrega para o consumidor final, a gente tem que estar controlando esses dados, que eles chamam hoje. Hoje a IA ajuda muito nisso. A inteligência artificial ajuda muito nesse cruzamento de dados. E esses cruzamentos de dados, que são desde o início, né, da produtividade até lá a distribuição, que vai ajudar a gente a conseguir manter os parâmetros e atender às necessidades, né? Porque o mercado internacional é muito exigente com relação às medidas, com relação aos defensivos, né? Com relação à qualidade da carne, sobre alguns tipos de produtos, alguns químicos que não podem ter no consumo final. Então, a gente tem que ter essa integração para a gente saber que a gente está entregando o que é bom, né? E outra mega tendência, esse incremento e a questão com a governança, né, dos riscos. Porque sabemos todos que a produção agrícola tem seus riscos, né? A gente tem que saber gerir essas crises, né, e garantir a segurança alimentar e a viabilidade econômica, né, desses produtos, né? Então, vocês sabem a diferença entre segurança alimentar e alimento seguro? Vocês sabem a diferença entre esses dois? Porque a gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Então, a agricultura tem esse cunho social, alimentar o mundo, né? Essa é uma das missões, né, da agricultura, alimentar o mundo. Então, a segurança alimentar é garantir que todos tenham acesso ao alimento, né? Então, a agricultura também tem esse cunho social, esse cunho de trazer a importância de saber que o mundo precisa ser alimentado, né? Não há garantias que apesar de todas as desigualdades sociais que temos no mundo, né, no Brasil e no mundo, mas essa é uma das missões da agricultura. E é isso que a gente também tem que pensar como gestor. A gente também tem que pensar
Em que nível social a gente tá contribuindo para a sociedade? E o alimento seguro, então, a segurança alimentar é garantir que todos tenham acesso ao alimento. E o alimento seguro é garantir que o alimento que produzimos, que vai lá na mesa do consumidor, ele seja saudável, adequado, não cause danos, não cause doenças e não traga problemas na saúde deles, né? Então, por isso que a gente tem que pensar em todos os parâmetros, desde lá, nos insumos, até a produção. Que eu vou garantir em todo esse processo que o alimento final seja seguro, que quem consuma não tenha nenhum tipo de problema, que seja um alimento saudável, que não traga nenhuma questão de saúde para quem for consumir. Então, esse é o alimento seguro que a gente tem que garantir para a população, que a gente está produzindo esse alimento. Aqui é uma atividade, vocês podem fazer em 5 minutinhos, né? De algumas culturas que vocês viram, né, no 2º ano, agora vocês estão iniciando o 3º ano, assim, com essa nova disciplina. Tem algumas culturas. Vocês conseguem ver bem a tela? Vocês conseguem ver bem a tela aí? Caixa alta? Conseguem identificar algumas culturas? Alguém quer escrever aí no chat alguma dessas culturas que vocês estão vendo? Eu vou dar 3 minutos para vocês. E aí eu quero que, em 3 minutos, alguém traga pelo menos 2 culturas aí que vocês viram nesse. Temos a cultura da produção de algodão, né? Mais alguém viu mais alguma aqui? Temos as hortaliças também, né? Quem quer dar mais algum exemplo que já viu, que viu aí também? Mais uma aí? Tem a do amendoim também. Olha, tem muitas, viu? Então, todas essas culturas que vocês viram aí no ensino, no 2º ano, nessas culturas dessas. Temos aqui a soja, o milho, a cana, o trigo, o feijão, a mandioca, o café, a batata, o tomate, a laranja, a banana, o arroz, algodão, uva, o amendoim, que alguém achou também aí, a erva mate, a cevada, o fumo, a mora e a horticultura. A erva mate, inclusive, gente, é uma coisa que a gente consome até hoje bastante aqui no Paraná, né? A gente consome muito e a gente trouxe dos indígenas, né? Os indígenas que habitavam aqui, logo no início assim, da civilização do Paraná, eles consumiam muito erva mate. E a gente tem essa cultura do consumo da erva mate até hoje, né? Então, assim, a gente traz também algumas coisas do passado, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está produzindo, né? Assim, essa questão todas essas culturas. A gente pensa assim, no clima que temos, a gente pensa no solo que temos, a gente pensa nas condições que temos. Então, são todas essas condições que a gente considera para identificar o tipo de cultura adequado para a região, né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa disciplina vários tipos de culturas, algumas dessas culturas que vocês viram aí nesses quadrinhos, né?
a soja, o milho, durante essa disciplina da gestão de agricultura, dentre outras culturas, né? A gente vai trabalhar cada uma a uma, para a gente ir se especializando e sabendo mais sobre cada um desses tipos de culturas. Tá certo? O que nós temos? Então, estão animados para conhecer mais do agronegócio? Vocês viram como foi esse processo da agricultura para chegar até aqui, né? Como que a gente evoluiu, quanto que a gente passou por processos, né? Desde o início, na questão da agricultura. Quanto que a gente teve que aprender com o solo a melhor técnica de irrigação, da drenagem, tudo isso a gente precisou desde o início da agricultura. Entendeu? Então, assim, a gente precisou evoluir nesse sentido, para hoje a gente ter o que a gente tem como agronegócio hoje. A gente precisou, desde os primórdios, ver como é essa questão dos fertilizantes. Qual é o adubo? Qual é o adubo que eu vou utilizar para isso que eu vou produzir? Para essa hortaliça, para essa planta, para essa gramínea, para essa forrageira? Qual tipo de... O que eu preciso implementar? Né? Nitrogênio, fósforo no solo, para melhorar a qualidade dessa planta. E do quanto que, desde o início da agricultura, a gente precisou melhorar nesses processos, né? A gente precisou, melhorar as sementes que a gente vai colocar para produzir. A gente hoje quer que as sementes tenham um ciclo de vida menor, para a gente conseguir produzir mais. Então, tudo isso, no início, na agricultura, a gente não conseguia. O que o agronegócio entrega hoje, né? Dessa questão do melhoramento genético, desses fertilizantes, da adubagem, da questão do sistema de armazenamento. Antes, muitos alimentos estragavam, não tinha um sistema de armazenamento correto, né? Sobre refrigeração e vários outros tipos de produtos que você utiliza para a adequada armazenagem e estocagem do produto. Então, tudo isso, nós, como agricultura, que temos uma cadeia do agronegócio hoje, que a gente tem, que a gente pensa hoje, né? Que a gente tem o quê? Tratores, a gente tem máquinas agrícolas que melhoram a produtividade, que, né, não é mais só o trabalho humano, né, que ajuda a melhorar essa produtividade. E a nível de transporte também, né? Assim, o nível de transporte, as rodovias que foram criadas também, para a gente conseguir atender a esse mercado consumidor que temos hoje. Então, tudo isso foi possível para que o agronegócio hoje pudesse entregar isso que temos, né? E melhorar o processamento, melhorar a distribuição desses insumos, melhorar a distribuição a nível interno, a nível de exportação, né? E, hoje, além de produtores, somos gestores. Por isso que esse curso, gestão em agronegócio, porque vocês não vão só plantar, vocês também vão gerir, vocês também vão fazer cálculos de custos, vocês vão também saber o que é viável, o que não é viável na minha produção. Vocês vão tomar decisões. Então, isso tem toda uma cadeia que contribui. Tanto que eu citei também a questão dos laboratórios, né? Vocês também, futuramente, podem trabalhar em laboratórios de produção de insumos agrícolas, né? Laboratórios de produção de qualidade, de alimentos, porque vocês estão dentro da cadeia do agronegócio, desde antes até pós-porteira, né? Então, toda essa pesquisa, tudo que a gente, desde os primórdios, a gente evoluiu hoje, traz essas atividades agrícolas
com a potência que é o Brasil hoje, com a potência produtiva que o país entrega para vocês, né? Porque o Brasil, hoje, é uma potência agrária, tanto na parte agrícola quanto na pecuária. Então, nós somos um dos maiores exportadores mundiais, né? Um dos maiores exportadores mundiais da carne bovina, carne de frango e vários outros produtos. Então, por que, né? Como é que o Brasil se tornou essa potência? A gente foi especializando e fazendo esses melhoramentos desde o início, né? E tem toda essa cadeia contribui para que hoje nós, como da cadeia do agronegócio, possamos nos orgulhar de todo esse processo. E está sempre melhorando, né? Todo o processamento agrícola, né? Todo o agronegócio. Porque ela engloba toda essa cadeia produtiva, né? O agronegócio é toda essa cadeia. Tudo isso aí, desde o início, importa para poder a gente ser hoje a potência agrícola que o Brasil entrega, né? Nós temos aí, ó, vamos recapitular algumas coisas que vimos, né? O que é que temos antes da porteira? Então, produzimos e fornecemos os insumos, né? Fornecemos os insumos agrícolas, temos máquinas, produzimos máquinas, né? Muitos equipamentos e muitos serviços especializados. Dentro dessa cadeia, também, vocês, como técnicos de agronegócio, também são aqueles técnicos que também tomam decisões, ajudam com essa questão gestiva, né? De gestão, para dar um aconselhamento para produtores rurais, né? Então, esse conhecimento de vocês vão fazer que vocês possam dar esse aconselhamento para um dono de uma fazenda. Porque aí vocês vão estar lado a lado e podendo fazer essa contribuição, né? Esse é um dos ramos de trabalho de vocês, né? De dar essa assessoria agrícola, né? E dentro da porteira, o que é que nós vimos também, né? Recapitulando o que vimos, tivemos o preparo e o manejo dos solos, né? A gente vai trabalhar nessa disciplina, cada cultura que a gente viu ali naquela folhinha anterior, e a gente vai saber como é o aspecto da cultura, como é a planta, como é a resistência dela, como ela cresce. E todas essas informações, todo esse conhecimento vai ajudar para que vocês saibam manejar determinada cultura. Eu vou plantar milho, eu vou plantar soja, eu vou plantar algodão. Você vai, dentro dessa disciplina, a gente vai conhecer cada cultura para vocês saberem manejar cada uma delas e saber decidir também na sua região qual é que eu vou plantar, né? Então, sabendo, conhecendo a estrutura de cada planta, a característica do solo que vocês têm, vão ajudar vocês a decidirem, inclusive, a cultura que vocês vão poder estar implementando, né? Então, as culturas e o processo de irrigação também, né? E a colheita. E a criação de animais, né? Eu não sei também quantos de vocês também gostam da área de pecuária, né? Então, na área de pecuária, principalmente com os animais herbívoros, né? Os bovinos, né? Dentre outros, a gente tem esse cuidado dentro da porteira em todo o ciclo de vida deles, né? Desde o que eles comem, se preocupar que eles não fiquem doentes, se eles ficarem doentes, qual tipo de medicamento posso dar que não possa prejudicar a qualidade, que não possa prejudicar a saúde do próprio animal, né? Então, tudo isso a gente pensa a nível de pecuária dentro da porteira, de a gente poder proporcionar a esse animal um ambiente adequado para que ele cresça saudável, para que ele se alimente bem, para que ele não adoeça. Porque a gente sabe o que a gente quer entregar de produto. E depois da porteira,
a gente viu o quê? O que tem depois da porteira? Vimos a questão do transporte, né? Quando a gente faz o planejamento, a produção, a gente sabe para quem a gente vai vender. Porque a gente não vai plantar sem saber para quem vender. Eu plantei soja, eu vou vender para a China. A China, o que eles querem? Quantos eles querem de soja? Para quando? E qual é a especificação dele da qualidade dessa soja? Eu vou conseguir atender? O que é que eu vou precisar? O que é que eu vou precisar decidir para atender essas especificações do comprador da China que quer comprar minha soja? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Como é que vai ser o transporte, a estocagem desse produto, da minha soja? Né? Qual vai ser o tipo de barril que eu vou estar estocando? Esse processo de estocagem não vai estar prejudicando o alimento, a soja? Vai ter contato com algum tipo de produto que possa estar danificando? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Onde é que a gente vai pôr essa soja para mandar para a China? Em quanto tempo que chega? Por onde eu vou mandar essa soja? Né? Eu vou mandar via hidroviário, vou mandar de navio? Né? E aí, depois da porteira, também tem toda a questão da industrialização, né? Que, como eu disse a vocês, tem também a cadeia agroindustrial para a produção de alguns alimentos, né? De todos esses alimentos que a gente compra também como mercado consumidor. Produção de queijo, produção de leite, produção dos embutidos, a produção do couro. Então, todos esses processos passam por essas agroindústrias, né? Produção também dos cascos, né? E no final, a gente vai ter essa entrega para o consumidor final. E a gente tem que estar antenado para o que eles querem. Porque cada dia mais, o consumidor vai exigir mais do produto, do alimento que eles querem. Cada dia mais. Por isso que hoje a gente tem maior cuidado, gente, inclusive na rotulação dos alimentos. Por isso que hoje a legislação sanitária brasileira, a gente exige que alguns alimentos, não sei se vocês já observaram, que algumas vezes a gente vai ao mercado e tem alimentos alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada. Até esse tipo de especificação, eles têm que fazer. Nós, como os consumidores, temos que saber, poxa, esse produto que está sendo produzido tem muita gordura, tem muito açúcar, não é muito saudável. E essa é uma das coisas que a gente também, como consumidor, por isso que a gente tem esse cuidado com rotulagem, e as empresas também têm. Por que eles querem? Eles querem que a gente sabe o que a gente está consumindo. E toda essa legislação que a gente está regido aqui no país é para garantir que o mercado consumidor não seja desinformado sobre isso. Até porque a gente falou também de rastreabilidade nesse processo. Inclusive, alguns processos de alguns alimentos de origem animal, alguns produtos, eu não sei se vocês observam, alguns têm um QR Code. Né? E aí, nesse QR Code, eles falam de todo o processo de rastreabilidade desse animal. Então, alguns têm esse cuidado, tanto aqui quanto lá, na exportação, entende? Então, é isso que a gente precisa, enquanto consumidor, saber o que eles exigem, atender às especificações do nosso país, da legislação, de todo esse processo, na verdade. Não como mercado consumidor apenas, mas desde a parte do antes da porteira, desde que vocês estão produzindo os insumos, desde que vocês estão produzindo a genética. Porque todo esse processo passa por uma norma regulamentadora.
que vocês, como da cadeia do agronegócio, precisa estar antenado também. Por isso que toda essa cadeia, ela tem todo esse cuidado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham... Pode botar lá no slide. Aqui, ó, todo esse processo aqui do antes, dentro e depois da porteira, que vocês assim puderem pesquisar e se familiarizar com tudo isso. Essa é só a nossa primeira aula, que a gente vai destrinchar um pouco mais sobre todo esse processo, inclusive, né, a questão das culturas, né? Então, assim, essa primeira aula foi mais introdutória para a gente conhecer um pouco de toda a cadeia produtiva, para a gente poder aprofundar mais e para poder, a partir das próximas aulas, vocês conhecerem um pouco mais dessas culturas e das estratégias que vocês precisam utilizar dentro dessa cadeia do agronegócio. Eu não sei qual posição da cadeia cada um de vocês vão trabalhar, né? Porém, o que vocês precisam saber é que, independente se é antes, durante ou depois da porteira, vocês têm que entregar o melhor. Porque é isso que a gente busca no agro, entregar o melhor e entregar com responsabilidade social, né? Então, estão animados para a próxima jornada, para a gente ir aprofundar nessa gestão em agricultura, conhecer mais as culturas? Eu espero que sim. Eu espero que na próxima eu consiga ouvir vocês, saber o que vocês têm para falar e poder interagir. Estou muito grata de conhecer vocês e eu espero que a gente tenha uma jornada muito gratificante nessa disciplina, que a gente possa se ajudar, eu e vocês, né? Porque a gente está aqui para compartilhar. Não existe quem sabe mais ou quem sabe menos. Existe o compartilhamento. E um aprende com o outro. Então, eu espero que vocês aproveitem essa disciplina. Eu espero que vocês vistam a camisa do agro e que tenham um ano incrível nesse curso de agronegócio, certo? Então, é isso, gente. Vocês têm algumas dúvidas? Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar sobre todo esse processo que a gente conversou aqui. Eu falei muito, não ouvi vocês, mas espero que na próxima eu possa ouvir vocês. Se vocês quiserem alguma coisa... Está bem, deu o horário de vocês, né? Está bem. Espero que a próxima a gente consiga se ver e se conectar. Um abraço a todos.